Olá pessoal, todos sabem que uma enorme parte da magia dos filmes de Hollywood se deve aos especialistas em computação gráfica. Esses artistas modernos transformam fundos verdes em verdadeiras obras-primas e facilmente dão aos atores forças sobrenaturais. A habilidade desses profissionais alcançou tal nível que hoje em dia você mal consegue discernir se o que você está vendo é computação gráfica ou um cenário real. No vídeo de hoje revelaremos segredos e mostraremos como alguns filmes super conhecidos eram antes dos efeitos de computador. Vamos lá! Guardiões da Galáxia Volume 2. A franquia Guardiões da Galáxia, como todos os filmes da Marvel, é cheia de efeitos especiais e computação gráfica de diferentes graus de complexidade. E parece que, no segundo filme, os cineastas se esforçaram muito mais que no primeiro. Por exemplo, eles realmente criaram o encantador Rocket Raccoon estudando a forma do rosto e da estrutura do esqueleto de guaxinins reais. Em seguida, adicionaram o Bradley Cooper e técnicas de captura de movimentos. Até o pelo foi melhorado, tornando-o mais realista. Claro que no segundo Guardiões, uma enorme quantidade de chroma key foi usada. Afinal, de que outra forma mostrar cenas no espaço e em planetas distantes e fazê-las realistas? E embora o Michael Rooker teve que ser pintado de azul no set de Guardiões da Galáxia Volume 2 e a Elizabeth Debicki de dourado, até mesmo seus personagens Yondu e Aisha tiveram que ser melhorados com a ajuda da informática. Isso sem falar sobre coisas como tiros, voos e os movimentos de um enorme polvo cheio de dentes. Aliás, vocês também acham ele parecido com o Kraken do Piratas do Caribe? Talvez eles sejam primos, quem sabe. Planeta dos Macacos. Não tem como não usar computação gráfica quando se trata de um filme onde mais da metade dos personagens são macacos evoluídos inteligentes, não é mesmo? É claro que os autores de todas as partes, incluindo o confronto e a guerra, tratam o assunto de uma forma responsável. Mas, mesmo se você tiver o talentoso Andy Serkis, que é um excelente ator, não tem como não precisar da ajuda dos artistas gráficos. Os autores tinham uma tarefa extremamente difícil: criar chimpanzés e orangotangos na tela que parecessem reais, mas que transmitissem a direção e a dramaturgia humana ao máximo. Além disso, os macacos da tela tinham que ser capazes de falar e fazê-lo exatamente como símios racionais. Felizmente, a tecnologia veio ajudar e permitir registrar as menores mudanças nas expressões faciais dos atores humanos e transferi-las para o modelo símio com todas as características peculiares à espécie. É verdade que nenhuma computação gráfica poderia fazer os atores se movimentarem como verdadeiros primatas. Isso eles tiveram que aprender sozinhos. E dizer se eles se saíram bem ou não, bem, cabe a você. Capitão América: Guerra Civil. Para nós continua sendo um mistério como essas estrelas do cinema como Chris Evans e o Robert Downey Jr. conseguem manter uma cara séria quando eles têm que correr em um plano de fundo verde ou olhar para ele com uma expressão séria no rosto. Eles precisam agir como se ali não houvesse um pedaço de pano, mas uma cidade real, onde, para completar, algo muito importante está acontecendo. E a Elizabeth Olsen, que interpretou a Feiticeira Escarlate, na realidade não há nenhum filamento de energia saindo de suas mãos, mas a atriz finge muito bem que está fazendo uma mágica incrivelmente complexa e o Paul Bettany muito habilmente a acompanha. Até mesmo as flechas do Hawkeye, interpretado por Jeremy Renner, foram desenhadas pelos artistas. Tudo não passa de mentiras. Isso mostra o profissionalismo dos atores, bem, e um pouco de hábito também. Afinal de contas, esses caras são super-heróis salvando o mundo nas telonas há anos. Além disso, há muitas cenas reais de destruição e todos os tipos de explosões no set. Bem como cenas de luta perfeitamente interpretadas. Velozes e Furiosos 7. Dos 300 carros esportivos raros e caros usados nas gravações do novo Velozes e Furiosos 7, menos de 30 sobreviveram. Isso porque as cenas insanas que precisariam de ajuda de artistas gráficos para não danificar os adereços foram filmadas sem o uso de computação gráfica. Jogar um carro do penhasco? Por que não?
Fazer a atriz Nathalie Emmanuel pular no capô de um carro em movimento? Ah, uma ótima ideia. E sim, a equipe de filmagem realmente jogou um carro de um avião. Isso foi feito no deserto do Arizona e o câmera saltou logo em seguida para filmar o voo vertiginoso. No entanto, o ator não estava dentro do carro naquele momento. A cena no interior do veículo voador foi filmada separadamente com um fundo de chroma key, usando um dispositivo especial para virar o carro em todas as direções. Até mesmo a cena com o salto de um carro de um prédio para o outro foi filmada no local. Os arranha-céus, é claro, foram desenhados em computador porque os edifícios reais eram menores, mas o salto realmente aconteceu, e francamente ele foi incrível mesmo sem a computação gráfica. Mega Tubarão. O filme sobre um enorme tubarão pré-histórico capaz de comer todos que se aproximam, exceto pelo Jason Statham. É a oportunidade ideal para os artistas de computação gráfica mostrarem todo o seu poder. Afinal de contas, os telespectadores de hoje em dia não se surpreendem mais com o suspense que foi o filme Tubarão. Precisamos ver o monstro e quanto mais terrível ele for, melhor. Para reviver o megalodonte nas telonas, os especialistas do Scanline VFX criaram uma instalação com 2.500 processadores Xeon Scalable, que no total continham quase 100.000 núcleos. Segundo os artistas, a dificuldade não foi apenas criar uma imagem realista do antigo tubarão gigante, mas também fazer uma representação realista da água e da sua interação com o animal. É claro que o clássico fundo verde e numerosas referências ao verdadeiro megalodonte foram usados para que tudo, desde a localização dos dentes até o tamanho do animal, parecesse de verdade. No entanto, é difícil avaliar esse quesito, afinal, ninguém que vive hoje em dia jamais viu um animal desses vivo. Cinderela. O remake do desenho animado clássico da Disney foi filmado nos pavilhões do estúdio inglês Pinewood Studios e em vários locais da Inglaterra. Os artistas dos efeitos especiais e gráficos criaram o exterior do Palácio Real com suas longas escadarias, jardins pitorescos e fontes esculpidas, a casa onde a Ela passou a infância e, é claro, o salão de baile do palácio. No entanto, ao contrário da aparência do castelo e dos territórios vizinhos, o cenário para o baile real foi construído de verdade no maior pavilhão da Europa, sem o uso de computação gráfica. O mesmo aconteceu com os animais que se transformam, como por exemplo os ratos que se tornam cavalos. Mas a mágica eletrônica mais importante, e talvez não só eletrônica, aconteceu com o vestido da personagem principal. Os figurinistas levaram vários meses apenas na preparação da roupa que a Cinderela usa no baile. Eles tiveram a interessante ideia de decorar o vestido com pequenas borboletas que ficariam no tecido depois que a fada criasse a roupa. É preciso reconhecer que a transformação da Cinderela na telona ficou ainda mais bonita do que podíamos imaginar, conhecendo todos esses detalhes. Esta é a verdadeira magia do cinema e da computação gráfica. Sherlock Holmes, o jogo de sombras. Recentemente, a Warner Bros. Revelou que o lançamento do terceiro filme do Sherlock Holmes, com Robert Downey Jr., está prevista para 25 de dezembro de 2020. Isso quer dizer que é hora de relembrar as partes anteriores e, ao mesmo tempo, prestar atenção aos gráficos. Como a maioria dos espectadores, você com certeza deve se lembrar da incrível cena dos protagonistas fugindo pela floresta sob uma chuva de balas. É óbvio que ninguém atirou neles nos sets de filmagem. As cenas foram habilmente combinadas com a ajuda da computação gráfica. A mesma coisa foi feita com as ruas antigas, já que hoje em dia, infelizmente, elas são bem diferentes. Algumas tiveram até que ser reconstruídas do zero, mas não há nada impossível para os mestres da computação. Chroma key, várias camadas de correção de cor, e logo o Holmes, o Watson e a Madame Simsa já estão em cima do telhado do teatro discutindo sobre o que farão a seguir. Temos certeza
certeza de que você nem suspeitaria que algumas cenas foram quase inteiramente desenhadas no computador, a menos, claro, que você olhe detalhadamente cada uma delas. Perdido em Marte. Uma parte do filme sobre as aventuras do personagem do Matt Damon em Marte foi filmado em um deserto real na Jordânia, e a maioria dos efeitos era real. No entanto, para fazer as coisas parecerem de verdade, quase todas as cenas tiveram que ser melhoradas em computador. Os artistas criaram cuidadosamente até mesmo os reflexos das paisagens marcianas nos capacetes dos astronautas, isso sem mencionar o fundo sobre o qual o personagem principal se movia. O céu também foi editado, pois era muito azul para o distante planeta vermelho. Para se livrar da cor indesejada, o estúdio desenvolveu uma ferramenta especial chamada Earth to Mars. O resultado é incrível. Os efeitos especiais no set de filmagem foram obra do famoso Neil Corbould. Ele ajudou, por exemplo, a explodir a unidade residencial de Watney. A equipe de artistas gráficos construiu uma poderosa catapulta sob aquela seção da estrutura para fazê-la voar pelos ares. Como resultado, ela voou pelo pavilhão por uma distância de 18 metros, junto com vários gases e detritos. O efeito foi intensificado com fumaça e gases adicionais. A cena da terrível tempestade de areia também foi filmada num set, com um chroma key. O processo exigiu efeitos especiais bem complexos. A poeira e a sujeira necessária na cena foram espalhadas pelo set com enormes ventiladores. Além disso, os atores foram presos por cabos que os puxavam para que eles pudessem fingir estar lutando contra a força do vento. Na verdade, eles estavam lutando contra a força dos cabos. Círculo de Fogo. Em 2013, o filme Círculo de Fogo, de Guillermo del Toro, ganhou o prêmio Hollywood Film Awards pelos melhores efeitos visuais. É óbvio que nós simplesmente não podemos deixar de falar desse filme. E mesmo que o enredo não seja particularmente original, a computação gráfica na primeira parte merece ser elogiada. Foram os artistas do estúdio Industrial Light and Magic, criado pelo lendário diretor George Lucas, especialmente para o filme Star Wars, que trabalharam nos efeitos deste filme. Esses mestres da arte visual tiveram que trabalhar muito para deixar esse filme não só espetacular, mas também bonito. Bonito à sua maneira. Aquela beleza de robôs gigantes lutando contra enormes monstros. Ei, amigão! Você quer conhecer algumas tecnologias novas e uns gadgets legais? Sua mente já está no futuro? Você adora máquinas enormes e não pode imaginar sua vida sem robôs? Então dê uma olhada no Tech Zone e veja um monte de vídeos sobre essas coisas. Ficou interessado? Ótimo! O link está na descrição.